E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Nesse vídeo, nós vamos falar hoje sobre os superendividados e, claro, como você faz para sair ou para fugir dessa classe, desse carimbo que o Serasa colocou nas pessoas que não conseguem pagar as suas dívidas, ou seja, os maus pagadores. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva, não perca essa oportunidade. Aproveite e se inscreva porque todas as semanas, quase todos os dias, nós estamos aqui disponibilizando conteúdo para você, compartilhando conhecimento e levando conhecimento para você. Tudo relacionado a finanças, investimentos, como montar o seu orçamento familiar, como investir, como escolher o seu tipo de investimento e como realizar o seu plano de investimento também. Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você queira muito bem, porque com certeza ele vai te dar muito conteúdo, muitas formas de sair da situação de endividamento ou também, principalmente, como não entrar nessa situação, e vai ajudar você e muitas pessoas que você puder promover, dando um like, clicando no like aí, no gostei, porque aí mais pessoas vão receber esse conteúdo e você me ajuda, e você se ajuda, e você ajuda outras pessoas. Super abraço para você que já clicou no like aí e vamos pro conteúdo. A Serasa em 2020 emitiu uma informação muito relevante sobre os brasileiros, o perfil de consumo dos brasileiros. Olha só, a Serasa informou que 63 milhões de brasileiros se encontram em situação de endividamento, ou seja, inadimplentes, e metade dessa quantidade, ou seja, mais de 30 milhões de pessoas, se encontram em uma característica chamada superendividados. Esse é o tema de hoje. Superendividado é aquela pessoa que ela não consegue mais pagar as dívidas que ela contraiu, ou seja, ela já está com o nome no Serasa, ou a gente chama de a pessoa já está com o nome nos órgãos de proteção ao crédito, ela está negativada e ela não vai conseguir honrar aquele compromisso que ela fez. Se você se encontra nessa situação, ou se você ainda está desorganizado financeiramente, isso também é um risco. Há solução para você. Você precisa tomar uma atitude hoje. Mas alguma coisa vai mudar na sua vida? Não, não vai mudar nada se você não mudar. Mas se você começar a mudar, você começa a mudar também os seus resultados. Então, você tem que acreditar que é possível e você tem que começar a colecionar pequenos resultados. Se você está numa situação de desorganização financeira, ou se você se encontra nesse grupo de superendividados ou inadimplentes, uma informação eu tenho para te passar. Nada vai mudar para você se você não mudar antes. Se você não tomar uma atitude de mudança, nada vai acontecer de mudança para você. Einstein já disse, você não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então nada vai mudar na sua vida se você não começar a mudar. Então hoje eu vou compartilhar com você 6 conselhos importantíssimos para sair da situação de superendividamento, para sair da situação de inadimplência ou principalmente para você que ainda não está nessa situação, para não entrar nessa situação. Então você vai aprender como não fazer. É isso mesmo. O erro mais barato que existe é o erro dos outros. Você não precisa pagar por isso. Você não precisa pagar taxa de juros, multa. Você não precisa entrar numa situação emocional muito precária e degradante para você, para sua família. Você pode evitar isso. Como? Com atitudes e atuando nesses 6 conselhos que eu vou apresentar para você. O primeiro conselho, o conselho 1 de hoje é: pare de fugir. Isso é importantíssimo. Por que nós temos que parar de fugir? O nosso cérebro, ele possui um comando na parte mais primitiva dele chamada cérebro reptiliano. Ele tem um comando de, em situações de risco, em situações que nós estamos desconfortáveis, ele tem 2 atitudes principais: lutar ou fugir. Mas situações de endividamento é muito comum. Situações em que nós precisamos nos confrontar perante os resultados financeiros que nós temos, é muito comum nós fugirmos. Ou seja, em vez de pararmos para analisar a situação que estamos e os resultados que as nossas atitudes e as nossas decisões
nos levaram a ter, é normal nós fugirmos. Então, o meu conselho para você hoje é: pare de fugir. Você precisa enfrentar essa situação. Você precisa assumir que os seus resultados te levaram aonde você está agora, que as suas decisões levaram você aonde você está agora. Você tem que parar de culpar o tempo, a economia, o governo e parar de culpar todo mundo, parar de culpar o seu passado. Você está aqui agora e é agora que você tem que decidir pela sua mudança. Então pare de fugir e arrumar subterfúgios, arrumar desculpas. Pare agora e diga: eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou o único responsável. Deus deu uma coisa para os seres humanos que ela é arriscadíssima, só que ela é extremamente poderosa também: liberdade. Você pode decidir ou você pode não decidir fazer alguma coisa. E você tem a liberdade agora de dizer: eu não vou mais assistir esse vídeo. Ou de falar: eu vou assistir esse vídeo e eu vou atuar nesses conselhos, eu vou absorver esses conselhos e eu sim, além de mudar a minha situação, vou mudar a vida da minha família, vou mudar a vida das pessoas à minha volta, porque eu também posso compartilhar esse conhecimento. Então pare de fugir. Assuma que você é o protagonista da sua história. Outros agentes virão na sua história, sim, outras pessoas estão envolvidas, mas você é a pessoa, o artista, vamos dizer assim, principal. Você é o protagonista da sua história e você muda e as coisas à sua volta começam a mudar também, mas precisa primeiro de uma decisão, de mudar, e ela parte de você. Conselho número 2. Esse também é um conselho muito drástico para você, que é: você precisa parar de adiar. O nosso cérebro, ele adora, ele ama adiar compromissos, ele ama adiar mudanças. Mas por que o nosso cérebro gosta tanto disso? Porque o cérebro, ele vai sempre optar por uma tarefa, uma atividade que reduz o esforço. Passar o dedinho na rede social lá, olha, você não precisa fazer nada e você só tá com pouco esforço e com muito prazer. Ou seja, é muito comum as pessoas fazerem promessas no começo do ano. É muito satisfatório no começo do ano as pessoas fazerem muitas promessas, muitas metas. Por quê? Porque o cérebro, ele fica satisfeito com aquela promessa, ele se sente confortável com aquela promessa mesmo, aquela meta. Olha, eu vou atingir isso, mas no primeiro dia do ano ele não faz nada. Ele começa a adiar. E esse adiamento faz com que o seu cérebro se sinta confortável, ou seja, ele não está atrasado. Ele adiou, então na data certa, no dia certo ele vai começar, então tá tudo bem. Mas não está tudo bem nada. Você precisa parar de adiar. Sim, você tem que olhar para suas metas e dizer: eu já estou atrasado. Era para você já estar prosperando sobre todas as coisas na sua vida, tanto na área financeira quanto em todas as áreas. Mas você está atrasado? Agora é o tempo. O agora é o tempo. Então, pare de adiar, pare de esperar o primeiro dia do mês, pare de esperar a segunda-feira para começar. Todo dia é dia de aprender algo novo e todo dia é dia de cumprir algo, de realizar algo. Eu costumo até usar esse jargão que todo dia é segunda, porque todo dia você pode começar alguma coisa e você não precisa ter um ciclo de apenas uma semana, ou seja, pessoas começam algo na segunda e na sexta já estão desistindo. Não! Você tem uma vida inteira para construir uma vida financeira, uma edificação financeira grandiosa que vai beneficiar tanto você quanto a sua família. Então, pare de adiar, comece agora. Um grande muro, uma grande construção, ela um dia foi formada por alguns tijolos. Você precisa começar a edificar esse alicerce, essa base da sua situação financeira de prosperidade. Então pare de adiar e comece hoje a escrever já, comece a anotar. Eu vou te passar alguns passos aqui para você já começar a partir de agora, nesse vídeo, a uma mudança da situação financeira que você se encontra. Há uma mudança de pagador de dívida para realizador de sonhos, para atingidor de metas. Porque você foi feito para prosperar sobre todas as coisas. Conselho número 3. Esse também é uma chave poderosa para você, que é: se você assumiu as responsabilidades, parou de culpar as outras pessoas, parou de fugir,
e agora você decidiu parar de adiar, você decide então começar, o que você precisa fazer? Você precisa começar com o que você tem hoje. E talvez você olhe para mim e fala, você nem imagina o quanto tem na minha carteira. Realmente eu não imagino, mas você precisa começar com pouco, porque se você esperar o dia bom para começar, no dia bom você vai adiar também, porque você vai falar, quando tiver algum problema, aí eu começo a pensar no que eu vou fazer com isso. É comum nós levarmos o carro para abastecer quando a luz da reserva ela acende. É normal nós pensarmos nos buracos que existem no telhado quando as goteiras começam a aparecer. Mas eu já gravei um vídeo sobre isso e você pode conferir lá que o tempo de começar é agora e você precisa começar com o que você tem. Imagine que você comece juntando R$1 por mês e você duplique esse valor a cada mês. No primeiro mês você começa com R$1, no segundo com 2 e você vai duplicando isso, por incrível que pareça. No final de um ano, apenas um ano, você vai estar ajuntando mais de R$2.000 por mês. Parece impossível. Faça a conta aí para você ver como que é possível. Ou seja, nós não imaginamos quando nós vamos ao mercado, ao pegar uma maçã na gôndola ali de frutas, aquela maçã, ela veio de uma árvore. E essa árvore que produz maçã todas as estações, ela foi uma semente um dia. Você precisa começar a semear na vida financeira. Você precisa começar a semear no terreno da vida financeira. E sim, isso começa com uma semente. Começa com uma semente e começa com um ciclo chamado replantio. Você colhe uma parte, mas você replanta o principal para que essa colheita se multiplique cada vez mais. Então comece com o que você tem hoje. Se você tem R$1, se você tem R$10, comece com o que você tem hoje. Você precisa estabelecer que uma parte de todos os seus ganhos precisam ir para uma reserva só sua. Mas você pode me perguntar, mas eu não estou conseguindo ter sobras. Você precisa começar a fazer ter, ou seja, você tem que ligar para um dos seus credores, você precisa conversar com um dos seus credores e dizer para ele, olha, eu preciso renegociar porque o valor da minha dívida não está eu não estou tendo condições de pagar nesse momento, eu preciso reduzir. Com essas reduções você vai ter um fôlego a mais, uma parte financeira vai sobrar um dinheiro para você e você pega esse dinheiro e não come. Lembra da maçã? Não, você planta. Começa com o que você tem, mesmo pouco. E se você é um autônomo, é um empreendedor, é melhor ainda. Porque aí você pode pegar a renda que você recebe e uma parte, sempre uma parte, tem que ser muito sistemática. Essa parte é destinada para uma conta separada para você. Comece com 10% e esses 10% acumulado com o tempo vão te gerar uma reserva de emergência e posteriormente vão te gerar uma carteira para investimentos. Agora eu vou te passar dicas de como começar agora a organizar a sua vida financeira. Olha só, eu vou te passar 7 dicas de como organizar a sua vida financeira a partir de agora. Se você não tem conhecimento nenhum, comece agora com o que você tem assistindo esse vídeo. Olha só, nesse conselho número 3, que é comece agora, 7 passos para você organizar a sua vida financeira. Primeiro, anote todas as suas despesas mensais. Pegue um caderno, uma planilha, um aplicativo de celular e anote todas as suas despesas mensais, todas elas. Segundo, avalie quais dessas despesas são despesas fixas e despesas variáveis. Coloque um DF em despesas fixas e um DV em despesas variáveis. Para que fazer essa classificação? Porque despesas fixas são aquelas despesas que você não consegue cortar, você não consegue mudar, elas são fixas todos os meses. Por exemplo, a conta de água, a conta de luz vem todo mês, você não consegue mudar isso. Um aluguel vem todo mês, é uma despesa fixa. Mas você pode possuir algumas despesas variáveis, que tem mês que vem e tem mês que não vem, dependendo do seu uso. Então você identifica isso no seu orçamento, listando as suas despesas e avalie o que é despesa variável, ou seja, o que é possível de agora, a partir de agora, você cortar. Essa despesa variável já é uma saída para você conseguir um fôlego financeiro.
Dependendo da sua situação ali, você consegue identificar alguma despesa variável. Pode ser uma assinatura de alguma revista, de algum canal, pode ser a conta de celular que você consegue cortar e se manter com alguns aportes ali de créditos, né? E depois de identificar o que são despesas fixas e despesas variáveis, você vai procurar reduzir isso. Então você vai procurar reduzir aquelas despesas que são variáveis e aquelas que não podem ser cortadas. Aqui vai a dica. Muitas das vezes você consegue reduzir o valor, ou seja, você consegue ligar, se você tem alguma assinatura, se você paga algo mensal, você consegue ligar na administração e procurar reduzir aquele valor. Eu já tive uma despesa que eu consegui cortar ao zero uma mensalidade que eu pagava aproximadamente R$50 todo mês. E aí você fala, mas R$50 não é muito? Mas por ano são R$600. E quando você pensa, e quando você avalia que eu paguei isso por aproximadamente 5 anos, você vai ver que faz diferença num orçamento, faz diferença para você até curtir com a sua família um lazer, uma viagem ou alguma coisa, né? Comprar algo. Então, avalie, liste todas as suas despesas, coloque no papel. Depois, coloque uma marcação em despesas fixas e despesas variáveis. Avalie quais despesas variáveis você consegue cortar e quais despesas que você não consegue cortar, que você consegue reduzir. Quarto passo, liste todas as suas dívidas. Aquelas dívidas que não são aqueles valores mensais, de pagamentos mensais, mas são dívidas grandes. Liste dívida com financiamento do carro, dívida com consórcio, dívida com financiamento da casa. Liste separado as suas dívidas. Isso serve para quê? Para você estabelecer alvos que você vai buscar quitar primeiro. Sempre você busca quitar as dívidas de menor valor e maior juros. Então, comece pelo mais fácil. Comece pelas dívidas que você já consegue quitar, você já consegue atuar diretamente nela para reduzir o valor que você paga mensalmente dela. Quinto passo, liste todas as suas rendas. Avalie tudo que você tem de ganho. Pode ser que você está tendo ganho, mas por não avaliar, você está desconsiderando ele na sua renda e você está gastando demasiadamente, de forma exagerada, porque você não percebe que o que você já recebe pode ser suficiente para quitar dívidas suas e para honrar os seus compromissos mensais. Sexta dívida, avalie o seu patrimônio. Isso é importantíssimo. Normalmente nós avaliamos somente as nossas rendas, mas nós precisamos avaliar o nosso patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que você possui de valor. Pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, pode ser o que você tem de valor, de patrimônio dentro da sua casa. Pode acontecer com você de você identificar algum bem dentro da sua casa que numa situação de necessidade você possa vender ele nesses sites de venda. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de ter móveis dentro da minha casa que eu não estava utilizando mais, mas eles estavam confortavelmente alocados, guardados num cômodo. E um dia eu olhei para eles e pensei, o que esse móvel está me rendendo ou me trazendo de retorno? Nada. E ele foi à venda e virou recurso financeiro e eu pude desfrutar disso com a minha família. Então você pode ter dentro da sua casa algo que você não está utilizando e que você precisa listar como patrimônio para você avaliar se isso pode ser convertido em recurso financeiro ou principalmente para você acompanhar se a cada mês e a cada ano que passa o seu patrimônio tem evoluído de tamanho. Sétimo e último passo, pense em aumentar as suas fontes de renda. Esse sétimo passo, ele é um dos mais valiosos. Você precisa entender que você pode ter mais de uma fonte de renda. Você pode ter 2, 3 e até mais. Eu tenho algumas fontes de renda e eu comecei de pouquinho, você pode também. Então, você pode usar uma habilidade sua para produzir algo e vender. Você pode utilizar algum recurso que você tenha pequeno na internet, comprar alguns produtos e revender eles individualmente, compra em grande quantidade e revenda ele individualmente. Você pode fazer parte de algum clube de vendas, vender cursos na internet, você pode vender produtos de beleza. Tem inúmeras formas de você, a partir de agora, começando agora, começar a ter mais uma renda, mais de uma renda. Você precisa vencer medos, medo de começar, medo da aprovação dos outros. O que importa para você é
a sua família e a sua prosperidade financeira. Então comece pensando em formas de aumentar a sua renda. Tem como e você consegue fazer isso a partir de hoje. Pensar em como aumentar as minhas fontes de renda. Você pode, por exemplo, se você tiver talento culinário, fazer um bolo de pote. Faz um bolo em grande quantidade, em uma forma inteira, recheie ele bem recheado e coloque em potinhos pequenos e venda, e você vai ver o quanto de retorno você vai ter sobre um bolo que muitas das vezes você faz, come inteiro e não tem nenhum retorno com isso. Vamos seguindo com os nossos conselhos. Quarto conselho, esse 3 foi pesado, hein? Foi recheado de informação para você. Quarto conselho é: pague-se primeiro. Você precisa se pagar. É isso mesmo. Toda vez que você receber o seu salário, que você receber a sua renda, que você tiver acesso ao recurso financeiro, você precisa se pagar primeiro. Lembra que no passo anterior eu pedi para você listar as suas dívidas e as suas rendas? Eu pergunto para você, coloca aqui no comentário que eu preciso conhecer isso. Qual é a sua primeira dívida? Qual é o seu primeiro compromisso financeiro que você listou aí? Eu queria conhecer. Coloca aqui nos comentários, manda aqui para mim que eu quero muito entender. Eu quero muito conhecer se aconteceu com você o que acontece com 99% das pessoas. Qual é a sua primeira dívida? Qual é o seu primeiro endividamento? Qual é o seu primeiro valor de despesa mensal? Manda aqui para mim. Normalmente nós colocamos despesas com a casa, mas eu quero dizer para você que esse quarto conselho é para você se pagar primeiro. Então, aquele percentual que eu disse para você que você precisa ter de reserva vai ser o seu recurso, o recurso que você vai investir em você, na sua reserva de emergência, na sua poupança e no seu primeiro fundo para montar uma quantidade, pode ser pequena, pode ser 100, 200, 50 reais para investir. Então você precisa se pagar. Esse vai ser um valor que você acumula para atingir os seus sonhos, para realizar os seus sonhos, para realizar e atingir os seus objetivos, as suas metas. Precisa vir em primeiro lugar. Se você tem um sonho de comprar algo, se você tem um sonho de fazer uma viagem, ter uma experiência ou de montar uma carteira de investimento, esse recurso ou esse objetivo tem que vir em primeiro lugar na sua lista de compromissos mensais. Você precisa se pagar primeiro. E a partir do momento que você receber um 13º, você receber um abono salarial, você receber alguma renda a mais, lembre-se sempre desse compromisso. Pagar-se primeiro. Antes de gastar o dinheiro, antes de você pagar as suas dívidas, você precisa se pagar primeiro. Então talvez você até me pergunte, mas olha, eu pago todas as minhas dívidas e não sobra nada para mim. Então faça o inverso, coloque você em primeiro lugar. Estabeleça um valor para você ter de poupança, de reserva de emergência ou de uma meta para a realização de sonhos e coloque esse dinheiro lá primeiro. E depois ajuste-se, negocie, tente conciliações, procure fazer com que aquele restante que sobra, aí sim, você paga as suas contas e você procura remodelar, ajustar o seu padrão financeiro, ou seja, o seu padrão de consumo, aquele valor que restou depois que você se pagou. Você precisa vir em primeiro lugar. Quinto conselho é: você precisa provar que realmente você quer. Você quer mesmo mudar? Você quer mesmo sair de uma situação de endividado para uma situação de próspero? Prosperidade significa crescer. Você quer mesmo crescer? Você precisa provar que você quer. E como que você prova que você quer? Realizando, cumprindo, indo em direção àquilo que você estabeleceu. Indo em direção aos objetivos que você estabeleceu. Ou seja, não adianta você dizer que vai em direção a isso, que você vai fazer e depois você não fazer. Eu costumo usar um exemplo que não adiantaria para uma pessoa que quer ganhar ou perder peso indo na academia se ela souber de todos os exercícios que são necessários fazer, se ela souber que o treino dela é 3 vezes na semana e são séries de 10 exercícios e tem um aquecimento. Saber e não ir fazer não adianta de nada. Ela vai ter conhecimento teórico, mas na prática ela não vai ter gerado nenhum benefício. Então você precisa ligar esses dois pontos, o decidir com o realizar e provar que realmente você quer ir em direção à mudança que tanto você espera.
Você não pode esperar a mudança vir até você. Você tem que ir até a mudança, ao ponto de mudança. Mentalize, coloque a sua mente no lugar que você quer chegar e caminhe em direção a ele. Primeiro você acessa na mente, depois você acessa físico, você acessa fisicamente. É sempre assim. Quando você decide ir a algum lugar, primeiro você decide aqui, depois você decide e vai até esse lugar. Então decida estar em um lugar, em um ambiente de prosperidade. Decida um objetivo financeiro para você, mas caminhe cada dia, em cada decisão, em direção a esse objetivo. Sexto conselho sobre como mudar a situação de endividamento, superendividado ou nunca entrar nessa situação. Esse conselho é o mais pesado de todos. Esse conselho é para você que precisa ir para a guerra. Você precisa ir para a guerra. É isso mesmo. Você precisa entrar em guerra contra os seus maus resultados. Lembra que o primeiro conselho é pare de fugir. Se você para de fugir, você tem que enfrentar. Você precisa entrar em confronto com os resultados que você teve. Você precisa avaliar a sua vida financeira, olhar para as suas dívidas e ficar irado ou irada com aquela situação. Você precisa estar em guerra, estar constantemente vigilante com as suas decisões. Não, você não está nas suas férias, você não está numa situação de conforto, você está numa situação que você quer e deseja a mudança. Então você tem que ir para a guerra contra resultados ruins, contra maus resultados. Você também precisa ir para a guerra contra as crenças inúteis, ou seja, crenças que foram impostas ou inseridas na sua mente que não te levam a nada, que não te fazem prosperar. Crenças que talvez você tenha na sua mente que, por exemplo, quem acorda cedo prospera. Isso é um tipo de crença. Se você acorda cedo e não faz nada, nada vai acontecer. Se fosse assim, não existiriam trabalhadores noturnos, não existiriam pessoas que acordam muito cedo para trabalhar, eles seriam somente empresários. Mas o que você precisa entender é que o que você faz com o seu tempo, isso sim determina os seus resultados. O que você investe tempo, você vai colher resultados. Eu até fiz um vídeo sobre você precisa investir e investir tempo e tá aqui no meu canal, você pode curtir ele na íntegra. Então vá para a guerra contra resultados ruins e vá para a guerra contra crenças que limitam você. É como você olhar para uma pessoa próspera, uma pessoa rica e falar: que pessoa arrogante. O seu cérebro automaticamente vai dizer para você: não seja uma pessoa rica porque elas são arrogantes. Não. Dinheiro não muda ninguém, ele só revela o que a pessoa já é, ele potencializa o que a pessoa já tem dentro de si, ele é um multiplicador. Se você é uma pessoa próspera, você será muito próspera. Se você é uma pessoa bondosa, você será muito bondosa. Não vai mudar quem você é, ele só vai multiplicar. Então vá para a guerra contra crenças que limitam o seu crescimento. Vá para a guerra contra os seus problemas. É isso mesmo. Você precisa ir para a guerra contra os seus problemas. Você provavelmente já deve ter assistido aquele filme que o leãozinho, cresce e o pai dele é o rei da selva. Ele se perde e encontra um dia um suricato e um javali. É os conhecidos Timão e Pumba. E esse leão encontra esses dois, você conhece esse filme, é o Rei Leão. E eles cantam uma música para o leão. Eles cantam uma música que diz assim: esqueça os seus problemas. Isso é viver, é aprender. Olha que musiquinha bonita. Musiquinha bonita para você que não quer resolver os seus problemas. Você precisa esquecer os seus problemas? Jamais! Você precisa enfrentar os seus problemas. Ir para a guerra contra os seus problemas. Isso mesmo! Se você esquecer os seus problemas, quem irão resolvê-los? Quem irá resolvê-los? Você é um resolvedor de problemas. Você tem que olhar os seus problemas e dizer: que bom que eles estão aqui, porque eu sou capaz de resolver todos eles. Então não viva com essa trilha sonora na sua vida de esqueça os seus problemas, isso é viver, isso é aprender. Não, não é. Esquecer os seus problemas é colecionar resultados de fracasso. Você precisa enfrentar os seus problemas e não esquecê-los. Bora enfrentar todos os problemas hoje? Lista esses problemas que você tem, lista isso e comece a visualizar
você quebrando todas essas barreiras. Comece a mentalizar você vencendo todas as barreiras que você possui. Comece a mentalizar você vencendo o medo. Comece a mentalizar você superando esses problemas, em vez de esquecê-los nos finais de semana, em vez de entrar numa maratona de esquecer os seus problemas, comece a entrar numa maratona de resolver os próprios problemas, pois assim, além de você ser um bom resolvedor que você já é, está dentro de você, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, porque um bom resolvedor de problemas resolve primeiro a si mesmo, depois ajuda outras pessoas a resolver os problemas dela. Última guerra que você tem que entrar aqui hoje é: entre em guerra contra a sua imagem. Última guerra que você precisa entrar aqui é: entre em guerra contra a sua autoimagem. O que significa isso, Marcelo? Você precisa saber e descrever quem você é. Quando você se vê, quando você olha no espelho, o que você vê? Coloca aqui nos comentários. Quando você olha no espelho, o que você vê? Você precisa entender que o que você vê vai determinar a forma que você vai agir. Então você tem que entrar em guerra contra essa autoimagem que você construiu a respeito de si mesmo. Você precisa se ver como seu Criador te vê, como ser extraordinário, como um ser que foi feito para prosperar sobre todas as coisas. Tudo que você colocar à mão, Salmo de número 1 diz, você vai prosperar. É muito comum nós acreditarmos numa palavra ruim, numa promessa de maldição, mas eu estou dizendo para você o que o próprio Criador diz ao seu respeito. A sua autoimagem tem que estar nivelada com a dele, e normalmente a dele está bem alta e a nossa está lá embaixo. Entre em guerra contra essa sua autoimagem, a imagem que você impôs sobre si mesmo, a imagem que descreve você para você mesmo. Você tem que nivelar sua autoimagem alta, como ele descreve você, como ele nivelou você, um ser de alto potencial, extraordinário, um agente de mudanças onde você estiver. Você não é termômetro de estar numa situação somente sinalizando, tá ruim mesmo, tá difícil. Não, você é um termostato. Você tem poder para mudar o ambiente, a temperatura do ambiente, mudar a situação que você se encontra, tanto sua quanto da sua família. Estes 6 conselhos que eu passei para você são importantíssimos, mas eles não farão nenhuma diferença se você não colocá-los em prática. Eu garanto para você que eles fazem a diferença porque eu coloco eles na minha vida, em prática na minha vida, e tem me dado grandes resultados. E eu quero que você também seja um colecionador e um colhedor, sim, de grandes resultados. Você tem esse potencial dentro de você. Comece agora. Vamos recapitular. Pare de fugir. Pare de adiar. Comece com o que você tem. Pague-se primeiro. Prove para você mesmo que você realmente quer. E vá para a guerra. Vá para a guerra porque você já venceu. Mentalize agora você em uma situação diferente que você está. Feche os olhos, respire fundo e mentaliza você numa situação diferente de que você está agora. Uma situação em que você tem paz financeira, tanto para você quanto para a sua família. Respira fundo, mentaliza você numa situação de tranquilidade, que você e a sua família estão curtindo a sua nova reprogramação financeira. Que vocês estão numa situação de tranquilidade e vocês sentem paz em saber que vocês estão plantando todos os meses e que quem planta todos os meses tem uma certeza, a colheita logo virá. Que essa palavra abençoe a sua vida, que abençoe a sua família e te motive e te ative a começar uma mudança a partir de agora. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Mas não se esqueça de uma coisa principal. Você foi feito para prosperar sobre todas as coisas.